E liderança é muito diferente de gerência. Liderança não tem nada a ver com gerência. Primeira coisa que o líder tem que ter é o quê? Coragem. O líder tem que ter coragem. O líder que não tem coragem, ele não sai do lugar. Coragem para se desafiar, coragem para desafiar o outro, coragem para dizer desculpa, eu estava errado, coragem para dizer tem que fazer assim porque a visão que eu estou enxergando é essa. Se você não tem coragem, você não vai sair do lugar. E ele fala aqui, a característica emocional do líder é a coragem, necessária sobretudo no processo de decisão. O ser humano, como qualquer outro animal, sente medo diante do perigo, como acontece com todos os animais diante do perigo. Seu corpo vai se preparar para uma reação de luta ou fuga. E nesse problema, quanto maior for ele, mais você vai ter que achar forças dentro de você para combatê-lo. E para enfrentar o medo, você tem que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você estar com medo e mesmo assim você ir. E aí ele diz a diferença de covardia. Ó, covardia. Se o problema for tão grande que não possa ser enfrentado e por isso você vai fugir, o nome disso é prudência. Agora, se uma situação idêntica você o enfrentar, é irresponsabilidade. E se na mesma situação você não quiser enfrentar e fugir, o nome disso é covardia. Então ele chama coragem, covardia, irresponsabilidade e prudência. Você tem que analisar o problema. Por exemplo, você está passando de um local que você vê que tem um buraco muito grande que você não vai conseguir passar. O nome disso é prudência. O nome disso é responsabilidade. Agora, se você passa nesse buraco achando que o carro pode não ficar atolado, o nome disso é irresponsabilidade. E às vezes tem um buraco que você consegue passar, você mensura e dá para passar, o nome disso é coragem. E quantas vezes? Então, nós estamos falando de fugir, que é covardia. Nós estamos falando de enfrentar aquele buraco enorme sabendo que não dá para passar, em irresponsabilidade. Às vezes o buraco na estrada é de um tamanho que dá para passar, o nome disso é coragem. E muitas das vezes você vai ter que ter prudência, você vai ter que saltar, avaliar o buraco, analisar. Às vezes você pode passar, às vezes você pode não passar. Então, essas 4 características o líder tem que ter. Ele tem que ter coragem, ele tem que saber que ele tem que ter prudência, ele não pode ser irresponsável e ele não pode também ser covarde, porque o oposto da coragem é covardia. Olha, outra característica, compreenda os outros com seu sonho. Não adianta você fazer o outro sonhar o seu sonho, porque cada um tem que ter o seu sonho. Mas compreenda o outro, tenha a força de compreender o outro. O líder compromete os outros com o seu sonho. Mas afinal, o que é comprometimento? Comprometimento significa obrigada por compromisso. Obrigado por um compromisso. Comprometer significa fazer e assumir um compromisso. Então, o comprometimento é quando você está tão envolvido com aquela questão que você se empenha para aquilo, que você tem esforço para aquilo. E o nome disso é comprometimento. Uma outra característica é ser um profissional competente. Então, você tem que desenvolver em você várias competências. Eu sou psicóloga, sou economista, sou teóloga, mas eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender informática, eu tenho que aprender a mexer na máquina para gravar o vídeo, eu tenho que aprender a editar os vídeos às vezes, que eu tenho que mandar para a edição, eu tenho que mandar já de alguma forma menor para ela editar, eu tenho que aprender a ser mais prática, ser mais resoluta, menos prolixa. Então, o nome disso é competência. A outra característica é reconheça a importância de ouvir. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Se você não ouvir as pessoas, como que elas vão querer te ouvir quando você falar alguma coisa que você tem que mudar? Uma outra característica que ele diz, seja humilde. Seja humilde para reconhecer falhas, seja humilde para reconhecer que você mudou sua rota, seja humilde para reconhecer que às vezes você tem que dar um brainstorm com as pessoas, uma tempestade de palpites, de ideias, para você captar algumas ideias. Seja humilde para dizer que às vezes você errou. Uma outra característica é seja íntegro com seus valores. Outra característica é você tem que ter um planejamento estratégico. O líder tem que ter um planejamento estratégico. O líder tem que aprender a delegar, ele não pode ser controlador. Uma outra característica, olha esse gráfico que ele fez, que bacana. Ó, pausa e vê aí esse gráfico, olha que bacana que esse é. Então, ele fala aqui de ansiedade e desestresse, desinteresse e tédio. E ele tem que trabalhar com as pessoas na faixa do fluir. De novo, vamos ver de novo. Ó, pausa e vê para você entender. Então, muito legal isso.
Dê feedback às pessoas. Nós temos que aprender que na vida a gente tem que dar o retorno às pessoas, mesmo que o retorno seja negativo. As pessoas só crescem com retorno. Falando para as pessoas, não a crítica pela crítica. Eu vi um vídeo aí que eu achei muito engraçado, que eu falei da Marielle Franco, essa vereadora que foi morta no Rio, não no aspecto de defender a causa dela ou criticar a causa dela, mas de ser empático, entender que morreu uma mulher, morreu uma mãe, morreu um ser humano. Será que a gente parou para analisar que morreu uma pessoa? Aí a pessoa veio aqui e falou, você não tem qualificação para falar disso, mas eu não estava falando da Marielle, eu estava falando da empatia. Empatia eu tenho qualificação. Outros vídeos também que as pessoas pensam que estão me dando feedback, mas não, elas estão fazendo críticas negativas destruidoras. Quando elas falam que eu não tenho capacidade de falar de política, eu não tenho capacidade de falar de partidos políticos, isso eu não tenho, mas eu tenho capacidade de falar de política sim, sabe por quê? A política é feita por um ser humano, e ser humano é objeto de estudo da psicologia, e eu sou um ser econômico, e o ser econômico entende de política, então eu tenho capacidade. Não vou focar nunca só na psicologia, nunca. Se você não gosta do meu vídeo, dá bloque. Simples, né? Mas eu sempre vou falar de psicologia, de comportamento, de família, de alegria, de política, de economia, de astrologia. Eu não acredito na questão de horóscopo, eu acredito na astrologia no sentido de astronomia. Eu acredito no Hawkman, esse físico que nos deixou. Não olha para baixo não, olha para as estrelas. Eu sempre vou falar desses sonhos maiores, eu sempre vou falar de empreendedorismo. O meu canal não é um canal voltado só para a psicologia, porque eu não sou só psicóloga, eu sou um ser completo. Eu gosto de falar de tudo, eu gosto de falar de praia, eu gosto de falar de família, eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de moda, eu gosto de falar de tudo. E tudo que tiver em evidência eu vou falar. E se você se sente incomodado com essas minhas dicas, dá bloco e vai embora. Simples assim, não é? Às vezes a gente fica se torturando, para que ficar se torturando? Nem todo mundo vai gostar de todo mundo. Então eu separei para vocês essas dicas. Eu vou fazer outros vídeos falando das outras dicas. E eu queria parar no feedback, E é no feedback, dê feedback. Mas pensa, esse meu feedback está fazendo a outra pessoa crescer ou eu quero diminuir ela? Porque a crítica negativa tem que fazer a outra pessoa crescer. E se você quer dar uma crítica negativa para destruir a pessoa, tá errado. Fica a dica. Beijo. Nós conversamos sobre dicas para se tornar um líder mais capaz, mais eficiente, mais eficaz. Usamos a base desse livro. E se você gostou, compartilhe o nosso canal, faça nosso canal ser conhecido. Obrigada, porque você esteve aí, ó. Beijo no coração. Tchau.